Bom dia, irmãs. É um prazer nós estarmos juntas, eu, irmã Maria e irmã Josefa aqui, para participarmos desse culto de oração. E nós queremos dizer que estamos, assim, muito felizes com o trabalho que tem sido desenvolvido pelas irmãs. E agora a irmã Maria vai dar uma palavrinha. Olha lá para a câmera, irmã Maria, e dá uma palavrinha para as irmãs. O irmão está muito feliz, muito contente em dar uma palavra para as irmãs aqui e também pelo meu 91 anos que eu completei, em nome de Jesus. Amém. Irmã Josefa, pode dar uma palavra também. Mas estou muito feliz nessa tarde, estar aqui junto com a irmã Deise, a minha irmã. A gente vai levar um hino e mandar para as irmãs, já que nós estamos tão juntos, mas vai essa palavra de carinho, de amor para todas vocês. Deus que abençoe cada uma e nunca esqueça de nós, que nós não esquecemos de vocês. Sempre ore por nós, dê força para Deus dar-nos força, para em breve nós estar juntos, louvando o nome do Senhor. Amém. Outubro Rosa, abrace essa causa. Estarei falando às irmãs sobre a questão da saúde, com uma entrevista da Raven L. Alves, que é enfermeira, esteticista e acupunturista, membro da PIB no Andaraí, Rio de Janeiro. E aí eu vou estar apresentando para as irmãs a entrevista que ela deu sobre a sua doença, sobre o seu problema que ela teve com câncer de mama. E ela inicia o artigo falando assim: o movimento popular, intencionalmente conhecido como Outubro Rosa, estimula a participação da população, empresas e entidades na luta e prevenção do câncer de mama. Não bastasse as pressões e os desafios comuns às mulheres de hoje, uma das nossas leitoras e colaboradoras, Rave Ellen, foi posta à prova num teste duríssimo ao enfrentamento do câncer de mama. Essa mulher lutou num cenário turbulento de intensa dor emocional e árdua esperança. Com seu mundo de cabeça para baixo, Raven aprendeu a lutar e a confiar no Deus que pode todas as coisas. Então aqui ela fala sobre a confiança que ela teve em Deus, que diante o problema, diante a sua dificuldade, o seu problema de saúde, ela buscou confiança no Senhor, ela buscou fé, ela buscou amparo no Senhor. Nesta edição, ela resolveu contar o seu processo de cura, aprendizado e como Deus se fez muito presente. Então, aqui ela fala da presença de Deus nesse momento, como que Deus se fez muito presente nesse momento da sua dor, da sua angústia na luta contra o câncer de mama. Prezada leitoras da Visão Missionária, quero compartilhar a minha experiência para o fortalecimento da nossa fé e para mostrar que o Senhor está sempre conosco, mesmo nos dias mais difíceis de nossas vidas, quando somos surpreendidas por algo que jamais imaginaremos passar. Então, aquela fala das surpresas que a vida nos reserva e como Deus está conosco, como Deus está sempre presente conosco, sempre presente ao nosso lado. Em 19 de maio de 2014, recebi o resultado de uma biópsia da mama esquerda com o diagnóstico de carcinoma ductal invasivo, câncer. Sou formada em enfermagem e trabalhei por 14 anos na área hospitalar. Casei aos 28 anos e fui mãe aos 30. Sempre cuidei da minha saúde fazendo check-up anualmente, incluindo mamografia, ultrassonografia da mama. Em 2013, apareceu um nódulo com mais ou menos 0,3 centímetro, bem pequenininho. No resultado da mamografia, a orientação do médico era para fazer o acompanhamento, pois não tinha característica de nódulo maligno. Recomendou-me relaxar e no próximo ano repetir o exame. Então o médico fez o exame, aquele nódulo não parecia, aparentemente não era maligno na visão dele, e aí ele pediu para que ela relaxasse. Você acha, irmãs, que
você conseguiria relaxar tendo um nódulo ou um diagnóstico de algo? Ó, tem algo de errado com você, mas relaxa que nós precisamos de um tempo para ver se é algo benéfico ou se é algo maligno. Difícil relaxar numa condição dessa, né? Aí ela fala assim, recomendou-me relaxar, no próximo ano repetir o exame. Cada mulher, porém, que passou por esse drama, tem sua hora nesse processo doloroso. Eu não relaxei, ela diz, é muito difícil relaxar. Quando eu casei, em 2000, logo assim que eu casei, apareceu um nódulo, uma elevação no meus seios. E aí a minha sogra, que já fazia um acompanhamento no Pérola Bar, falou assim, vamos lá, né, na madrugada, porque lá você tinha que chegar de madrugada para conseguir uma vaga, e quem sabe você não consegue uma vaga no encaixe, e a gente já vê isso, eles são especialistas nessa área, né, os estudos deles são voltados para a mulher, para o câncer, para o cuidado com a mulher, e aí eu acompanhei ela para ir nesse centro médico, no Pérola Barto, né, conhecida aí de muitas mulheres. E quando chegou lá de madrugada, nós saímos de casa, enfrentei uma fila gigantesca na escuridão da madrugada e consegui, no mesmo dia, passar com o médico. E é tudo lá no Pérola Barto, não sei hoje, né, porque fazem muitos anos, em 2002. Era tudo muito rápido, então assim, aqui tinha um pronto atendimento, na rua de cima tinha outro prédio de atendimento que já era para exames, para outras coisas, e aqui era a triagem. Então eu passei na triagem, passei com o médico, ele deu o guia já de encaminhamento, porque realmente tinha um nódulo, tinha algo saltado no meu seios, e aí ele já me encaminhou para o prédio assim, na rua de cima, para fazer os exames onde tinha os aparelhos. Já cheguei lá com a guia, no mesmo dia fiz o exame, aí a moça falou assim, é tantos dias para sair o resultado. E aguardei, aí fui embora para casa, mas aí como você descansa, né, eu chorando, achando que era câncer, porque a minha família tem um diagnóstico de câncer. Na época minha mãe ainda não tinha sido diagnosticada com câncer, nós não tínhamos ainda conhecimento do câncer dela, mas já tinha perdido a minha avó, minha tia-avó e outras tias, parentes por causa com câncer. Casa preocupada, falei, nossa, 22 anos, já tô com câncer, né, na minha mente, mas graças a Deus não é. Fiz o exame, aguardei, ansiosa por esse resultado, saiu o resultado, não era câncer. Como disse o médico que me atendeu da época, era apenas uma veia que tinha saltado, eu devo ter apertado, ter batido com os seios em algum lugar, não me recordava, e aquela veia saltou. E assim como ela tinha saltado, aparecida, ela ia sumir da mesma forma, assim como surgiu, sumiria. Porque não era para mim ficar preocupada, não precisava nem tomar medicamento. Então aquilo acalmou meu coração. Opa, não é um câncer. Então eu consegui relaxar com aquele diagnóstico, fiquei calma, mas até sair o diagnóstico preciso, até eu ter uma precisão, ó, não é câncer, não é nada maligno, eu fiquei tensa, não tinha como se relaxar, né? Uma vez por outra, sempre o Roberto me pegava pelos cantos chorando no aguardo desse resultado. E aqui ela diz que o médico pede para que ela vá e relaxe, né? Que ela relaxe, que ela fique calma, tranquila. E ela não conseguia, e ela fala, eu não relaxei, a angústia e a ansiedade era intensa, então a angústia, a ansiedade dela era intensa, ela estava tão preocupada que ela sonhava com o Senhor, com Deus falando para ela ir ao médico, mas todas as vezes que ela ia ao médico, que ela retornava ao médico, a resposta era a mesma, que estava tudo bem, que era para ela esperar o tempo, que ela já tinha feito um exame que na visão dele não era nada maligno, que era para ela esperar o tempo e no próximo ano retornar para fazer os exames de rotinas, os exames periódicos que ela fazia. E se houvesse alguma mudança, aí ele começaria com o tratamento. Aí ela conta que em março de 2014 voltei ao médico decidida a acabar com essa angústia. Então ela foi ao médico decidida a acabar com essa angústia. Chegando lá no médico, ela exigiu do médico uma ultrassonografia e em seguida ela exigiu que eles fizessem uma biópsia do nódulo. E aí, dias depois, ela recebeu o resultado dessa biópsia que ela exigiu que o médico dela fizesse e tinha dado positivo. Ela estava com câncer de mama. O que ela fez de imediato? Trocou de médico. Aí ela tomou a decisão de trocar de médico. Por isso, irmãos, vendo esse relato dela,
É importantíssimo nós, mesmo nós temos aquele médico de nossa confiança, porque a gente tem um ginecologista, nós que somos mães, tem o pediatra que acompanha nossos filhos aí até a idade deles de adolescência, ou a idade já de passar com clínico ou com outros especialistas, né? Então nós temos esses médicos de confiança que já nos acompanham ao longo da nossa história. Mas às vezes, mesmo eles sendo nossos médicos, eles nos acompanhando, é necessário nós buscarmos uma segunda ou até mesmo uma terceira opinião. Sempre é necessário isso, porque às vezes não é o médico, ele é humano, assim como eu e você, e como humanos que somos, nós erramos. Então, o médico também pode dar um diagnóstico errado. E às vezes você pode buscar uma segunda opinião, ou uma terceira, e as três opiniões, ou pelo menos as duas opiniões, baterem ou às vezes divergirem. Então você tem que buscar essa opinião, tem que ter certeza daquele diagnóstico. Eu sou bem dessas, se o médico, e principalmente se é algo que eu não quero para mim, se é uma doença que eu falo, eu não vou ter essa doença, eu procuro a segunda ou terceira opinião. Às vezes eu já estava até comentando com o Luciano da Diana sobre isso, que uma vez eu fui ao médico, estava com um problema, fui ao médico, o médico falou, é isso. Aí eu falei, eu me recuso a ter isso, não é. Não é, aí procurei uma segunda opinião, e aí voltei, o médico falou de manhã que era uma coisa, aí eu falei assim, vou esperar o plantão da noite, quando mudar o plantão da noite eu vou passar no médico novamente. E aí eu passei no médico, deixei que o segundo médico fizesse o exame, não contei nada, que eu já tinha vindo no período da manhã, não contei, deixei que ele fizesse o exame. Quando ele fez o segundo exame, que saiu o resultado dele, aí eu mostrei o primeiro que eu tinha feito. Eu falei, o primeiro médico que eu passei de manhã me disse isso. Aí ele olhou o exame do amigo dele e falou que não era, que não sabe de onde que o amigo dele deduziu que eu estava com aquele problema, que não era. E aí ele tratou o problema e que eu quis acreditar que ele estava correto e realmente estava, e ele fez o tratamento que eu necessitava, e hoje eu não tenho mais esse problema, não sofro. Mas eu não era o que o médico tinha dito, que era uma coisa que não teria cura, que eu ia ter que viver com isso. Eu falei, eu não aceito. E não era um problema bem mais simples. O tratamento era doloroso, que eu fiz, sofri com o tratamento, mas eu não tenho mais o problema. Sarou-se, curou-se aquele problema. E foi o que ela fez, ela trocou o médico. E ela disse que agradeceu a Deus pelos sonhos, os avisos de que ela não estava bem, porque ela não se sentia bem. Mas às vezes pode ser emocional também. Às vezes o médico dá um diagnóstico e a gente fica com o emocional tão abalado que começamos a passar mal, se sentir mal. Ao chegar ao consultório do novo profissional, ela diz, da saúde, estava muito nervosa, chorando por tudo. Ela falou que ela pegou na mão dela e orou. Olha só, irmãos, ela marcou uma consulta com esse segundo profissional para ouvir uma segunda opinião. Ela chegou lá angustiada, aflita, e aí esse profissional da saúde que ela estava procurando pegou na sua mão e orou. Depois perguntou-me, olha a pergunta que a médica fez para ela, seu barco tem piloto? Então ela diz assim que a médica perguntou se o barco dela tinha piloto, ela respondeu que sim para a médica, e a médica respondeu para ela novamente, graças a Deus. Estaria preocupada se o seu barco não estivesse piloto, ela disse que a médica falou para ela. Deus ali a incomodou para que ela procurasse uma segunda opinião, para que ela fosse atrás de sanar o seu problema, de resolver aquela questão que ela estava passando, e além de Deus incomodá-la e ela ir atrás de uma segunda opinião, Deus acercou tanto de cuidado que ele colocou um profissional que o servia, que tinha a mesma fé que ela em Deus. E aí ela se sentiu mais à vontade com esse profissional. E ela disse que na época ela tinha uma filha de 9 anos. E a filha dela lhe fez uma pergunta: mamãe, você vai morrer? Eu não tinha resposta para dar naquela noite. Clamei ao Senhor por uma resposta. E orei por quase uma noite inteira, mas em oração. E o Senhor me deu a resposta ao fazer a leitura do Salmo 128. Então ela diz que quando a filha dela fez a pergunta, ela não tinha uma resposta para dar. Ela chorou diante do Senhor por meia-noite, por metade de uma noite, e o Senhor deu o Salmo 128 para ela, que ela viu nesse salmo a resposta à pergunta da filha dela, que diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerá, feliz será e tudo irá bem.
Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como um rebanho de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será o abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Então, ela diz que ali ela teve paz, que ela viu uma promessa do Senhor feita pelo cântico ali nos Salmos, mas que ela viu como resposta àquela oração que ela tinha feito para o Senhor, porque ela precisava de uma resposta para a filha dela. E ali ela entendeu que o Senhor iria lhe dar vida, e que ela ia viver e ver os filhos dos seus filhos, e que ela ia ter paz. Então ela tinha a resposta. Que maravilha! Naquele trecho havia a promessa de que todo o que teme o Senhor é bem-aventurado. E como eu temo, ela diz, ele prometeu também que essa pessoa verá os filhos dos seus filhos e a paz de Israel. Então, como ela tem esperança no Senhor, como ela teme ao Senhor, ela entendeu que ela veria os filhos dos filhos dela e que esse câncer dela não seria para a morte, mas sim para a vida, para a glória de Deus. Recebi essa promessa do Senhor. Foi o temor ao Senhor que me deu forças para enfrentar o tratamento. Foram vários processos: cirurgia, colocação de catete, quimioterapia, perda do cabelo longo, radioterapia, tratamento hormonal, e durante todo o caminho o Senhor me ordenava: seja forte e corajosa. E aí ela diz que durante toda essa caminhada, toda essa dor com a quimioterapia, todo esse sofrimento, aqui ela fala sobre o cabelo dela que era longo e que ela perdeu, que deve ter sido uma dor para ela. Eu lembro quando a minha mãe teve câncer também, minha mãe não chegou a fazer quimioterapia porque o câncer da minha mãe estava tão enraizado, tão avançado, que a quimioterapia, que os tratamentos seriam apenas mais sofrimento para ela, mais doloroso, porque ela já estava no estágio final. Então ela não passou por esse processo, mas os cabelos dela caíam. E aquilo era triste. E quando ela tinha dor, irmãos, a irmã Deise deve se recordar disso, a irmã Ana, o pastor Paulo também, ela pegava assim no cabelo dela e puxava, assim que saía aquele estufo na mão, porque ele estava fragilizado por conta do câncer. O câncer. Ela não chegou a fazer quimioterapia, mas a doença em si ela é degenerativa, ela acaba com o ser humano. Então ela não tinha as vitaminas, o corpo dela já não produzia as vitaminas necessárias, então o cabelo dela já estava enfraquecido. Então quando ela tinha as dores, vinham que era forte, que ela segurava em seu cabelo e puxava, aquele tufo saía em suas mãos e era doloroso para ela. E aqui a autora diz que ela sofreu com a perda do cabelo dela, com a queda do cabelo dela, porque ela tinha um cabelo longo, então ela prezava por esse cabelo longo, né? Então ela fala que foi doloroso, que a terapia, o tratamento, né, a perda do cabelo longo foi muito doloroso, mas que ela tinha uma coisa com ela. A caminhada dela, o Senhor ordenava a ela: seja forte, corajosa. Se você está passando por alguma dificuldade financeira, dificuldade de saúde, ou se você está nessa condição da nossa entrevistada, seja forte e corajosa, porque o Senhor Deus está contigo e Ele tem uma promessa para você. Ele tem uma promessa de vida, ou neste mundo, ou a promessa da vida eterna. Então seja forte e corajoso. Não fique desanimada, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. O Senhor se faz presente, Ele está tratando comigo, desenvolvendo a minha fé e me dando oportunidade de falar às outras mulheres acerca do seu cuidado e do seu amor constante. E é isso que o Senhor tem feito conosco. Em nossa vida, em nossa caminhada cristã, Ele tem nos tratado, Ele tem nos fortalecido e Ele tem nos encorajado a fortalecer outras mulheres, a levar uma palavra de ânimo para outras mulheres, para outras famílias que estão sofrendo. Hoje eu estou falando do câncer, mas nós temos diversas doenças que trazem dor, que trazem sofrimento. Nós estamos vivendo essa guerra nossa aí contra essa pandemia, contra essa Covid-19. E o Senhor está nos fortalecendo, e o Senhor está nos fazendo forte para que nós possamos fortalecer outros nessa caminhada. Então seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo e anime a outros que você conheça, a outros que estão próximos de você, a ter esse ânimo do Senhor. Como mulher,
né, no caso dela, como mulher e enfermeira, serva do Senhor, oriento você a abraçar esta causa, partindo do cuidado consigo e estendendo às outras mulheres. Então, ela diz que ela nos chama a participar dessa causa, que nós possamos cuidar de nós e a partir desse cuidado que nós temos conosco, cuidar de outras mulheres, cuidar do nosso próximo. Então, cuide de você. Cuide, observe o seu corpo, né? Eu não estou só dizendo do câncer de mama, mas observe o seu corpo, ele te fala, o seu corpo ele te mostra, ele te dá sinais de que tem algo errado. Às vezes você está com algo errado emocionalmente, a sua mente te dá sinal. Às vezes o errado é fisicamente, você tem esses sinais. Então observe os sinais que o seu corpo está te dando e procure os profissionais. Procure alguém que possa te ajudar, te auxiliar nesta questão. Observe isso. Como eu falei, minha mãe teve câncer e o corpo dela deu sinais desse problema. E ela não buscou o tratamento, ela não buscou um diagnóstico para isso. Quando eu tinha 12 anos de idade, entre 12 e 13 anos, eu morava em Laranjeiras, ela passava com um ginecologista conhecido de todas as irmãs da década de 80 e 90 aí em Laranjeiras, que era o Dr. Telmo. E a última consulta que a minha mãe foi, ginecologista, ele falou que ela tinha um problema. Ele falou, no seu Papa Nicolau deu uma alteração. Vamos fazer tais exames ou passar uma relação de exames para você fazer, para a gente descobrir qual alteração, qual é esse problema que seu corpo está nos mostrando. E aí minha mãe voltou para casa e eu lembro que ela falou para mim, olha, hoje eu passei com o meu médico da mulher, né? Que ela falava, o médico da mulher. E ele disse que eu tô com um problema, que eu tenho uma alteração, não vou mais nele, não. E ela tava com aquela guia de exames, irmãos, ela nunca procurou saber. Passados-se anos, isso foi em 93, que eu morava em Laranjeira. Em 94 eu fui para Perus. Quando eu estava em 2002, minha mãe passou mal, começou a ter uma alteração no pigmento da sua pele, na cor da sua pele, ficar amarela, seus olhos ficaram amarelos. Eu até brincava que ela parecia o Hulk, que ela estava mudando de cor, igual o personagem do Hulk aí dos filmes, das histórias de quadrinho. E aí meu pai levou ela no médico. Chegou lá, o médico fez o primeiro diagnóstico errado. E aí eu falei, mãe, vamos procurar uma segunda opinião, porque não tá, esse diagnóstico que o médico fez não tá de acordo, porque ele tá dizendo que a senhora tem um problema e o tratamento que a senhora tem que fazer para esse problema vai prejudicar a outra área da sua saúde, que era a diabetes que ela tinha também, que ela não poderia fazer o tratamento por causa da diabetes. A diabetes não permitia que ela fizesse aquele tratamento para aquele problema que o médico tinha falado. Eu falei, então vamos procurar uma segunda opinião. E aí eu marquei um segundo médico para falar, para saber o que a minha mãe tinha. E aí esse segundo médico disse, olha, eu não sei, não é antiético até falar desta forma, mas o meu amigo, não sei onde ele tirou o diploma dele, porque isso daqui não é, na época eu falava que era hepatite, o problema da minha mãe, isso daqui não é hepatite nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Sua mãe tem algo, nós precisamos fazer o exame para ter um diagnóstico preciso, mas eu não tenho como falar para você qual que é o problema da sua mãe. No dia que ele deu esse diagnóstico, minha mãe fez um exame de ultrassom, que foi pedido. E aí no ultrassom deu pedra na vesícula. Aí falou, a pedra na vesícula pode ser que cause, por conta de não estar filtrando algumas coisas, cause esse amarelão na sua mãe. Mas, além da pedra na vesícula, aqui eu consigo ver algo mais. Mas, a princípio, na ultrassom, eu só consigo ver uma mancha. E com essa mancha, eu não consigo identificar o que é esse algo mais. Vou fazer a guia e encaminhar sua mãe para o ERSA, porque aqui onde eu estou, no consultório, eu não tenho como atender a sua mãe, dar o atendimento que ela necessita. Então, vou encaminhar ela para o ERSA, que é um hospital de Franco, que hoje é conhecido como uma extensão do Hospital das Clínicas. E lá ela vai fazer tais exames que a gente vai ter um diagnóstico preciso, só que ela vai já ficar internada desde já. E aí eu saí daquele consultório com aquela guia, levei minha mãe para Franco e internei a minha mãe ali. Os médicos passou uma semana, ela sendo tratada, aí ele falou, fizeram o exame, mas vamos ter que... Fez o exame, realmente tem algo mais, mas aí nós vamos fazer a cirurgia para tirar as pedras na vesícula, já vamos tirar um pedaço do tecido para ver o que é esse algo mais. E aí com a biópsia eu posso te dar um diagnóstico preciso. Tudo ok. Isso foi em setembro, foi em agosto. Minha mãe passou agosto no hospital, setembro. Quando foi no dia 21 de setembro, eu fiz 1 ano de casada, eu estava no hospital com a minha mãe ainda aguardando a resposta desse algo mais. Dia 2 de outubro, minha mãe fez um exame, fez a cirurgia,
fez de manhã, umas 9 horas da manhã, eu estava no hospital acompanhando. Quando os médicos saíram da sala de cirurgia, minha mãe foi para a UTI, que é procedimento após cirurgia, pós-cirúrgico. E aí o médico falou assim, olha, lembra, ela está dormindo, você não pode visitá-la agora. Quando ela acordar, nós vamos trazer para o quarto. Se houver alguma complicação e ela precisar ficar na UTI, aí nós vamos abrir uma exceção para você entrar e fazer uma visita rápida. Caso contrário, ela vai estar no quarto e você pode ficar de acompanhante, porque eu ficava de acompanhante com ela. Esperei até às 15 horas para visitar minha mãe. Só que nessa espera, o médico já falou, lembra do algo mais? Lembro. É câncer. Não temos certeza, mas a princípio entende-se que iniciou lá no colo do útero e agora já se alastrou pelo corpo, pelos organismos. Já atingiu o pâncreas, o rim, o estômago. Ela não tem, o estômago dela está todo deteriorado, não tem mais estômago. Então ela está bem coisa. Aqui está a guia para quando ela ficar de alta, você já começar com o tratamento no Hospital das Clínicas. E aí teve algumas irmãs da igreja em Laranjeiras que me auxiliaram, que foram anjos do Senhor que conseguiram a vaga para minha mãe ali no Hospital das Clínicas, que não é fácil. Eu consegui tudo muito assim, com Deus ali, sabe, trabalhando, agindo e colocando anjos no meu caminho, servos dele no meu caminho que foram conduzindo a situação da minha mãe. E quando eu cheguei nas clínicas, minha mãe não tinha condições de fazer a quimioterapia, porque já estava tão enraizado, tão avançado, que o médico falou assim, a quimioterapia, os tratamentos terapêuticos é só sofrimento. Eu vou tratar ela com esse medicamento, que é para dor, para amenizar a dor dela, porque é uma doença que está corroendo, que é dolorosa, mas não tem muito o que fazer. Ela tem pouco tempo de vida, na época os médicos falaram 6 meses, e realmente ela só viveu esse período de 6 meses, foi o tempo que o médico deu. Mas assim, eu vejo que se ela naquela época, lá em 1993, tivesse ouvido a voz do Dr. Telmo, tivesse procurado fazer os exames que ele tinha encaminhado ela fazer, a história dela poderia ser outra, a realidade dela poderia ser outra. Quando ela percebeu as mudanças no seu corpo, ela percebeu o seu corpo reagindo de forma diferente, ela deveria. E muitas vezes nós não fazemos isso. Então a orientação que a autora dá e a orientação que eu dou é essa, para que você cuide. O câncer não fica. E outro detalhe, irmãs, nós estamos de quarentena, nós estamos vivendo um período aí difícil esse ano e não sabemos quando isso vai acabar, até quando que essa quarentena, até quando que tudo isso vai se estender. Mas lembre-se de algo, as doenças não estão de quarentena, o câncer não está de quarentena. Então procure fazer os seus exames periódicos, procure o médico. Se tem algo de errado com o seu corpo, procure o médico. Não temos que ficar neuróticas, mas temos que cuidar do nosso corpo. Então lembre-se disso, esses não estão de quarentena, o câncer não está de quarentena. Então vá ao médico regularmente, mantenha seus exames em dia, relate ao médico o surgimento de algum caroço, se você tem alguma vermelhidão. Então, observe o seu corpo. E se tem algo de errado, procure o médico. Relate, olha, eu vim aqui porque eu tô sentindo isso. Eu vim aqui porque tem essa manchinha aqui, ó. Sabe esse sinal que eu tenho de nascença aqui, ó? Então, ele nunca doeu, mas de repente ele passou a doer. Eu preciso ver o que é. Olha, aqui eu tenho uma verruga, mas nunca aconteceu nada. Agora ela tá me incomodando. Então, procure o médico. Algo de errado? Opa, vou ver. Não estou dizendo, não seja neurótica. Eu tô com uma dor nas pernas. Procure saber o que é essa dor nas suas pernas. Procure saber o que está acontecendo com o seu corpo. Né? Faça altos exames, procure médico, tenha uma boa alimentação, faça exercício físico. Aproveite cada momento do seu viver com disposição, alegria e temor ao Senhor. Mas lembre-se de uma coisa, nosso corpo é o templo do Espírito Santo e cuide dele. Enquanto você estiver neste plano, nesta terra, neste mundo, cuide desse templo. Que Deus nos abençoe. Então nós vamos cantar o hino Que Segurança Sou de Jesus. Aí, vamos dar uma olhadinha. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma
rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos cantando nos altos céus, louvam a excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. Deus abençoe todas vocês.